Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bereanos. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Hoje nós vamos falar sobre os 7 Espíritos de Deus. Há um grande debate no meio acadêmico sobre quem são os 7 Espíritos de Deus. Alguns defendem que ele é o Espírito Santo, outros defendem que os 7 Espíritos de Deus são 7 anjos, e outros defendem que os 7 Espíritos não são nem o Espírito de Deus, nem anjos, mas seres espirituais que estão acima dos anjos. Mas o que será que a Bíblia realmente fala sobre os 7 Espíritos de Deus? É isso que você vai descobrir se você ficar até o final desse vídeo. Alguns argumentam que aplicar aquela expressão 7 Espíritos para o Espírito Santo é antibíblico, porque lá em Efésios capítulo 4, verso 5, diz que há um só Espírito. E ali no livro de Apocalipse está falando de 7 espíritos. Outros defendem que eles são os 7 anjos que aparecem ali também em Apocalipse, capítulo 8, verso 2, assistindo diante de Deus. Mas nós iremos analisar os detalhes da palavra de Deus, buscando mais uma vez, como sempre em todos os vídeos, em todos os assuntos, abordar uma visão ampla, uma visão detalhada sobre o que de fato as Escrituras dizem sobre este assunto, sobre quem são os 7 Espíritos de Deus. Caso você seja novo por aqui, ainda não é inscrito, quero pedir que você inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para o YouTube te avisar todo o conteúdo novo que eu postar por aqui. Todas as semanas temos conteúdos novos como este. Se este assunto te interessa, então os próximos também vão te interessar, além dos que já também tem aqui disponíveis para você crescer na graça e no conhecimento. Dado o nosso recado, vamos para o vídeo de hoje. A grande dificuldade que nós temos para decifrar este enigma é que a expressão grega pneuma, que aparece várias vezes no Novo Testamento, ela é tanto usada para espíritos de homens, como para espíritos de anjos, seja de Deus ou de demônios, ou também para o Espírito Santo. Como, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 1, verso 14, aparece lá: não são porventura todos estes espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Falando de anjos, porque no verso 13 o escritor estava dizendo que a nenhum dos anjos Deus jamais disse: assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. No capítulo 4 de Hebreus, verso 12, naquele texto que é bem usado para defender a tricotomia do homem, ou seja, o homem espírito, alma e corpo, aparece ali a palavra espírito para o espírito humano. A palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, falando ali do espírito humano. E no capítulo 10 de Hebreus, verso 15, aparece para falar do Espírito Santo. Então nós percebemos como é difícil chegar a esta conclusão sobre os 7 Espíritos, porque a palavra pode ser aplicada a qualquer uma dessas coisas que nós falamos aqui. O que vai determinar é o contexto em que aquele texto está inserido. Como a expressão 7 Espíritos está inserida no livro de Apocalipse, nós precisamos analisar à luz do contexto de Apocalipse. A primeira vez que essa expressão aparece é em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4. Acompanhe esse texto comigo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dados 7 Espíritos que estão diante do seu trono. A outra vez que ela aparece é no capítulo 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A outra vez é no capítulo 4 de Apocalipse, verso 5, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 5, verso 6, e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós precisamos entender que a expressão pneuma, ou espírito, ou espíritos, aparece no livro de Apocalipse
para o Espírito Santo, como em Apocalipse 2,7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aparecem em outros versículos aqui. Aparece para o espírito humano, como lá em Apocalipse 11, verso 11, quando os espíritos das duas testemunhas voltarão vindo de Deus, ou dos céus, ou do céu, para entrar nelas e elas ressuscitarão. E aparece também para espíritos de demônios, lá em Apocalipse 16, verso 13 e 14. Acompanhe esses dois textos comigo. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aparece outra vez em Apocalipse capítulo 18, verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Só que jamais aparece aqui para falar de anjos de Deus. Aparece até para anjos de Satanás, para demônios, mas para anjos de Deus não aparece. No livro de Apocalipse aparece uma outra expressão atribuída a anjos. Lógico que aparece o nome anjos várias vezes, mas expressões, eu estou falando de expressões, não o nome anjo definitivamente, mas expressões atribuídas a anjos aparece aqui no livro de Apocalipse e é uma outra expressão, estrelas, aparece a expressão estrelas. Muito importante também falar que a palavra estrelas, nem todas as vezes que aparece no livro de Apocalipse, é atribuída aos anjos. Aparece também para as estrelas comuns, as estrelas que vocês veem brilhando no céu. Mas aparece alguns textos para falar de anjos, como no capítulo 1, 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As sete estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que viste são as 7 igrejas. Então, o próprio Jesus aqui explica que as 7 estrelas aqui são 7 anjos, a expressão estrelas atribuída a anjos. Essa expressão aparece mais uma vez no capítulo 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, como nós já lemos, e as 7 estrelas. Aparece também no capítulo 9, verso 1, e o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela aqui não pode ser uma estrela comum, pois ela tinha a chave do poço do abismo. E a última vez é no capítulo 12, verso 4, para falar da terça parte dos anjos que foram rebeldes junto com Satanás. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E diga-se de passagem, esse é o único texto que você vai poder usar na Bíblia para falar sobre sobre a terça parte dos anjos do céu sendo rebeldes, se rebelando junto com Satanás. E é importante também falar que a expressão estrelas atribuída a anjos não aparece apenas na literatura de Apocalipse. Por exemplo, lá em Jó 38, verso 7, fala das estrelas da alva que cantavam juntamente, e todos os filhos de Deus se rejubilavam quando Deus estava fundando a terra. E também lá no livro de Isaías 14, 12, fala sobre um texto atribuído a Satanás, ou comumente chamado de Lúcifer: e tu, ó estrela da manhã, ó estrela da alva. Então, não é apenas na literatura de Apocalipse que aparece essa expressão estrelas atribuída a anjos. Mas, como nós já podemos perceber, a palavra espíritos ali não é atribuída a anjos no livro de Apocalipse. Agora nós vamos analisar melhor essas expressões espíritos de Deus para chegarmos à conclusão do que de fato são os 7 espíritos. Se você analisar o verso 4 de Apocalipse 1, quando fala dos 7 espíritos, João estava dando uma saudação. E era comum os apóstolos, os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles saudarem as pessoas, os irmãos, quando estavam escrevendo, e dar uma saudação, graça e paz, da parte de Deus, da parte de Jesus. Essa saudação aqui é uma saudação completa.
onde as três pessoas da divindade são citadas. O próprio João, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 3, ele dá uma saudação onde ele só cita o Pai e ele cita o Filho. Ele não cita o Espírito. Nessa saudação aqui, a meu ver, ele dá uma saudação completa, onde ele cita o Pai como aquele que era, que é e que há de vir. Ele cita os 7 Espíritos como o Espírito Santo. Daqui a pouco eu vou mostrar outros textos que vai te provar que esses 7 Espíritos é o mesmo Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo no verso 5. Outra passagem que aparece os 7 Espíritos é no capítulo 4, verso 5, onde diz que as 7 lâmpadas que ardiam diante do trono de Deus, que são os 7 Espíritos. Lâmpadas fala de candeeiro. Então, se haviam ali 7 lâmpadas, mostra ali que havia um candeeiro diante do trono. E quando você analisa a tipologia bíblica, você percebe que o candeeiro de ouro que foi construído por Moisés, a mando de Moisés lá no deserto, simboliza o Espírito Santo. Se você analisar o candeeiro, ele tem 7 lâmpadas. E cada uma dessas lâmpadas, ele representa uma manifestação diferente do Espírito. Ou seja, o candeeiro, por ele ter 7 lâmpadas, não significa que são 7 candeeiros, mas que é um candeeiro com 7 manifestações diferentes. O sacerdote, ele acendia 7 lâmpadas do candeeiro, ou seja, são as 7 manifestações do mesmo Espírito que nós lemos lá em Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeira manifestação, e o Espírito de sabedoria, segunda, e de inteligência, terceira, e de conselho, quarta, e de fortaleza, quinta, o Espírito de conhecimento, sexta, e de temor do Senhor. Então, são 7 manifestações do mesmo Espírito que repousou sobre Cristo. Observe que no capítulo 3, 17 de Mateus, fala do Espírito Santo, um Espírito só, descendo sobre Cristo. Mas no capítulo 11, verso 2 de Isaías, fala de 7 Espíritos, ou seja, 7 manifestações do mesmo Espírito. E para nós concluirmos este assunto, eu quero analisar com vocês o capítulo 4 de Zacarias, que na visão de Zacarias ele viu um candeeiro com 7 lâmpadas. E o próprio texto, o anjo explica para Zacarias que aquele candeeiro representava o Espírito do Senhor, pelo qual Zorobabel iria trabalhar, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Vamos acompanhar o texto comigo. Zacarias 4, verso 2. E me disse, que vês? E eu disse, olho e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. Aí no verso 6 diz, e respondeu-me e falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí para concluirmos, no verso 10, diz, porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aquele, se referindo às 7 lâmpadas do verso 2, do capítulo 4, verso 2, e do candeeiro, são os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Marque bem essa expressão aí, 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra, porque aparece lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, verso de número 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, assim como lá em Zacarias, aqueles 7 olhos são os 7 Espíritos, ou o Espírito do Senhor, que percorre toda a terra, aqui em Apocalipse a expressão 7 Espíritos também é uma expressão simbólica para falar de 7 manifestações, ou seja, de 7 lâmpadas do mesmo candeeiro, 7 manifestações do mesmo Espírito, 7 lâmpadas do mesmo candeeiro. Quando você analisa calmamente aqui o capítulo 5 e o capítulo 4 de Apocalipse, você percebe que no capítulo 4 de Apocalipse, a visão de João é antes de Cristo entrar no céu. Havia apenas um assentado no trono, que era o Pai. Cristo não tinha chegado ainda. E ele viu 7 lâmpadas ardendo, que são os 7 Espíritos. Ele diz assim, ardiam 7 lâmpadas, porque ardiam antes de Cristo entrar. No capítulo 5, João chorava muito, porque ninguém foi achado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de olhar para o livro, de abrir o livro e de o ler. Mas um dos anciãos falou no verso 4, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ou seja, Cristo tinha acabado de entrar no céu.
E quando chegou no verso 6, diz que ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados a toda a terra. Ou seja, naquele momento que Cristo entrou no céu, que ele foi glorificado, esses 7 espíritos foram enviados a toda a terra, não como no Antigo Testamento, de forma porcionada, de forma temporária, mas foi enviado para toda a terra, para estar conosco para sempre, conforme Cristo prometeu em João 14, verso 16, e isso se cumpriu lá em Atos 2. Porque em João capítulo 7, versículo de número 38 e 39, Cristo falou do Espírito, que fluiria do interior daqueles que crescem nele como rios de água viva. E o texto lá diz, e disse ele isso acerca do Espírito Santo, pois ainda o Espírito não havia sido dado, por Jesus ainda não ter sido glorificado. Ou seja, o Espírito só foi enviado a toda a terra para estar conosco para sempre, quando Cristo entrou no céu e foi glorificado. Isso se cumpriu aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 6, por isso que a partir do capítulo 6 de Apocalipse você não achará mais a expressão os 7 Espíritos de Deus, você não vai ver mais 7 lâmpadas ardendo diante do trono, porque o Espírito já foi enviado para toda a terra, para estar conosco para sempre. Este é o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenha esclarecido as suas dúvidas, que você tenha aprendido. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe com mais alguém. Eu vou deixar também aqui na descrição o link do curso de angelologia, onde nós falamos bastante sobre os anjos, sobre os 7 anjos que estão diante do trono de Deus, quem são de fato eles, sobre os serafins, sobre os querubins, sobre os anjos, sobre arcanjo ou arcanjos. Nós falamos sobre o ministério dos anjos a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, ao nosso serviço. Lá também você vai achar outros cursos, como o curso básico, o curso médio e bacharel em teologia, livros digitais para enriquecer o seu conhecimento. Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.